paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, amém? Nessa manhã de quarta-feira eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você fique no vídeo, escuta a palavra de Deus e saia desse vídeo aqui hoje abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, aqui no livro de Romanos, tem uma palavra aqui que no cabeçalho em cima assim fala: o amor, o fervor e a humildade da beneficência. O amor, né? A humildade e essas coisas que a gente permanece na presença de Deus, amando com humildade, com simplicidade. Humildade, quando a gente fala em humildade, irmão, não é a pessoa andar suja, andar rasgado, faltar comer dentro de casa. Isso não é humildade, não. Isso aí é miséria, e miséria você tem que espantar para junto de você. Você não pode aceitar essas coisas, não. Ser humilde é a pessoa ser que nem Jesus, que ele estava certo, estava na razão dele, mas os inimigos vinham atacar ele, vinham afrontar ele, e ele nunca retribuía aos inimigos da maneira que eles queriam que Jesus retribuísse, tá entendendo? Porque o inimigo das nossas almas, ele é assim, irmão. Ele afronta você para você botar para fora coisa que você não quer botar, tá entendendo? Quer que você xingue, quer que você se estoure com ele, vá para cima, tá entendendo? O inimigo, ele faz isso para as pessoas, tirar as pessoas do propósito de Deus, dos caminhos de Deus e dos propósitos também que ele tem para fazer. Às vezes você está na sua empresa, vem um cara provocar você lá dentro, tá entendendo? Vem tirar a sua paciência, vem querer arrumar confusão com você, para você ir para cima dele, brigar, se desmantelar, ou você matar ele, ou ele matar a pessoa, e fica... O inimigo, ele quer destruir, mas ele vem com a intenção de destruir mesmo, de chegar na frente do comércio da pessoa, colocar coisa na frente lá para a pessoa ficar nervosa e ir para cima daquela situação, e termina perdendo a paz, perdendo até mesmo a vida. Mas Deus quer te livrar disso. Deus não quer que você se meta nessas armadilhas do inimigo, não. Você não vai ganhar nada discutindo com ninguém, nem xingando ninguém. Tinha um rei em Israel, chamado Acabe, e tinha outro chamado Josafá, que era rei de Judá. Josafá se aliou com Acabe, e Acabe convidou Josafá para ir para a guerra com ele. Só que os profetas de Acabe só profetizavam vitória para Acabe, só profetizavam que Acabe ia para a guerra e ia vencer, porque Deus ia dar na mão dele. Só que tinha um tal de Micaías lá, um profeta, que toda vez que Acabe chamava ele para profetizar, ele só profetizava o que o Senhor mandava, e era para repreender ele, para corrigir ele, e ele não gostava. Então ele falou para Josafá: tem um profeta aí, mas esse profeta, toda vez que eu chamo ele aqui para profetizar alguma coisa para mim, ele só profetiza o contrário, só profetiza mal contra mim. Mas não era o bem que ele estava profetizando. Para ele, às vezes, não ir para a guerra, para ele não ir porque ia ser derrotado, mas ele não aceitava a profecia do homem de Deus, e aceitava a profecia daquelas outras pessoas que só falavam a palavra agradável aos ouvidos dele. Então Josafá disse: chama esse profeta aqui que eu quero conversar com ele, tá entendendo? E quando Micaías chegou, que profetizou, tá entendendo? Dizendo que via o povo de Israel disperso, tá entendendo? Viu o povo tudo espalhado, e certamente o rei morto, porque quando o rei morria, o povo se espalhava mesmo, todo mundo ia para o seu lugar, tá entendendo? Porque o povo estava ali enquanto o rei estava vivo. Mas não quero entrar muito nesse assunto, porque a palavra de Deus aqui é outro assunto. Eu só estou falando isso aqui para você ver que as pessoas não gostam de ser corrigidas, não gostam de ouvir palavra dura, mas às vezes a palavra dura vem para abençoar a gente, para livrar a gente, para não deixar a gente cair nas armadilhas do inimigo, livrar nós de laço de morte, tá entendendo? Então, Deus sabe falar comigo e sabe falar com você. Então, receba toda a palavra de Deus sempre com alegria, tá entendendo? Porque Deus é quem cuida de você. Por onde você anda, por onde você vai, aonde você está, a mão de Deus está sobre a tua vida para cuidar de você. Então, aceite o que o seu Pai fala para você, amém? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, eu vou ler aqui, ó, do verso 17, que diz assim, ó: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, tá entendendo? Deus começa dizendo aqui que a ninguém tornei mal por mal. Que a gente acabou de falar aqui, né? Que a pessoa vem provocar você, para que você também vá para cima dele com ignorância,
para querer bater nele, para querer agredir ele, tá entendendo? Então, não torne as palavras que aquela pessoa sacudir para você com maldade, não. Deixa ela para lá, tá entendendo? Siga seu caminho e diga, Senhor, abençoe essa criatura, tem misericórdia desse homem, porque isso precisa de libertação. Não amaldiçoe não, porque o inimigo quer isso, que você amaldiçoe o ser humano. E o ser humano Deus não amaldiçoou, Deus amaldiçoou o diabo. Ele não tem salvação, ele não tem perdão para ele, tá entendendo? Então, ele já está condenado já, mas o ser humano, por mais que ele seja ruim, que ele esteja numa situação de pecado, Deus pode libertar ele e dar uma oportunidade para ele, como deu para mim, dá para você, para qualquer um que der ouvido à palavra dele. Então, a ninguém tornei mal por mal, tá entendendo? Aí diz assim no 18, se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, tá entendendo? Se for possível, tenha paz com todo mundo, irmão. Ande em paz com todo mundo. A gente sabe que tem gente que é encrenqueiro, gosta de uma picuinha, gosta de uma tretinha, tá entendendo? Para deixar você nervoso, deixar você nervosa. Às vezes até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem gente encrenqueira, gente que gosta de perturbar a paz dos outros. Mas não entre nesse joguinho não, tá entendendo? Se for possível, tenha paz com essas pessoas. Se ela não quiser a paz, mas você tem paz. Tá entendendo? Jesus disse, eis que eu vos dou a paz, mas não dou como o mundo dá. Que a paz de Deus é permanente, tá entendendo? E a palavra de Deus também diz que a paz de Deus discerne todo entendimento na vida da gente. Faz a gente entender as coisas que é certo, que é errado, que não é bom, o que vai prejudicar a gente lá na frente. Porque Deus conhece o que vai acontecer com você daqui a um mês, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos. Deus conhece tudo, irmão. Então Ele quer te livrar, Ele quer te proteger, você e sua família, para não cair nessas armadilhas de violência, de contenda, de briga, de morte, tá entendendo? Deus quer livrar o homem, quer livrar a mulher. Então dê ouvido ao que o seu pai fala para você. No 19 diz assim, ó, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu a recompensarei, diz o Senhor. Deus está dizendo aqui para que você não dê lugar à ira, tá entendendo? Porque dele é a vingança. A ira é de Deus, não é do homem. Quando Deus se ira, irmão, ninguém pode suportar a ira de Deus. Mas Deus não quer que você seja um homem iracundo, uma mulher iracunda, tá entendendo? A palavra de Deus diz em Provérbio que a gente pode se irar, mas não pode pecar. Irai-vos, mas não pequei, tá entendendo? A gente não pode pecar com a nossa ira, com o ódio que às vezes vem dentro da gente, mas a gente não pode deixar esse ódio se alimentar dentro da gente. Quem tem que crescer dentro da gente é a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Então não seja uma pessoa iracunda não, porque a pessoa que anda irada, com raiva, só anda perturbada, sem direção, sem sabedoria, não pensa para falar, tudo que fala de uma hora para outra, estoura assim, fala um monte de coisa, depois se arrepende, tá entendendo? Então não seja assim. Seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa que tenha a direção de Deus na sua vida. Aí diz assim, ó, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixei vencer do mal, mas vence o mal com o bem, tá entendendo? É o que a palavra de Deus fala aqui, irmão. É o remédio, é a receita para a gente que quer viver em paz. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele, dá água para ele beber, tá entendendo? Manda ele embora. Se tiver, tá entendendo, passando uma doença, uma coisa, se você puder ajudar em alguma coisa, se não puder, ore por ele e deixe ele lá no lugar dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que você só vence a maldade fazendo o bem. A pessoa está falando mal de você, está te caluniando, está te xingando, ore por ele, ore por ela, que Deus tem poder, está entendendo, para mudar o coração dela e usar aquela pessoa ainda às vezes para te ajudar. Às vezes Deus usa a pessoa para te ajudar, para ajudar a gente, que a gente nem imagina que Deus vai usar aquela pessoa e Deus usa. Às vezes a gente espera ajuda vindo de outras pessoas, de alguma pessoa que a gente gosta, tudo, e Deus às vezes usa pessoas que às vezes nem gostavam de você. De uma hora para outra Deus muda o coração dela e ela vem e diz, ó, Deus mandou te dar isso aqui, tá entendendo? E vai e te abençoa. Então a gente não pode amaldiçoar ninguém, a gente tem que abençoar, orar e deixar a pessoa no lugar dele lá, porque Deus é quem faz a obra na vida de cada um. A gente só tem somente que pregar e falar de Jesus para a pessoa. Se a pessoa aceitar, amém. Se não aceitar, quem vai fazer a obra na vida dele é Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Não caia nesse laço de briga, de discussão, de contenda. Tem que esse laço que o inimigo arma para destruir a pessoa, não. Porque tem muita gente que perde a liberdade dele por causa de poucas coisas, irmão.
Por causa de poucas coisas, o camarada perde a liberdade dele, vai lá e tira a vida da pessoa, vai preso, vai para dentro de uma cadeia, tá entendendo? A família fica sozinha aqui, a mulher, os filhos, porque a pessoa deu lugar para ira. Então Deus está dizendo aqui que não dê lugar para ira. Porque dele é a vingança, tá entendendo? Deus se vinga por você. Deus faz justiça pela tua vida, amém? Não precisa você fazer nada não. Fique na sua. Que Deus quer que você fique em paz, porque Ele quer te abençoar, te exaltar e te multiplicar nessa vida. E no futuro Ele tem uma vida eterna para você. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa manhã, meu Deus, eu enviei, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a palavra no coração desse homem, dessa mulher, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra na vida da família dela, Pai. Do vizinho dela, que está ali, meu Deus, importunando ela, Pai. Senhor, repreenda o inimigo, Pai, ali naquele bairro, naquela casa, naquela cidade, naquele lugar, no comércio dela, Pai, da empresa, onde ela estiver nessa manhã, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, dar livramento a essa mulher, dar livramento a esse homem, Pai. Toma a vida desse jovem, desse adolescente, dessa criança que saiu para ir para a escola, do que saiu para trabalhar, meu Deus. Guarda a saída dele, Pai, e a volta para casa. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã, meu Pai. E te agradeço desde já pela vida de cada pessoa que escutou esse vídeo. Que ela saia desse vídeo, meu Deus, abençoada e curada, com os problemas dela resolvidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?